Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então eu estou trazendo aqui a correção, um gabarito extraoficial aí da prova que a banca IBFC aplicou no concurso da UFPB para nível superior, tá bom? Então vamos lá aqui para a resolução, foram apenas 5 questões. A primeira questão é o seguinte, Essa aqui, inclusive, eu postei um vídeo ontem aqui no canal, Então, quem tinha dúvidas sobre esses termos aí, certamente não teve dificuldades. Então, olha só. Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, tá bom? Então, duas proposições simples são falsos. Então, é correto afirmar que o valor lógico... Bem, aí aqui foi esses termos que eu revisei ontem, Disjunção, que é o ou, Conjunção é o e, condicional, que é o implica, bicondicional, se somente se, e disjunção exclusiva é o ou, tá? Essa aqui foi a única que eu não falei ontem, mas é o ou, tá? Olha só, mas nesse caso, ó, como eu tenho falso e falso, a gente vai ter que a alternativa correta aqui, ó, é a letra C, a condicional entre elas é verdade, Porque a gente viu que a condicional, ela só vai ser falsa quando o verdadeiro implicar em falso, Então, quando isso acontecer, a gente tem que a condicional é falsa, Que é Vera Fischer. Em todos os outros casos, ela é verdadeira, tá bom? E aí, de fato, a disjunção, ela precisaria que ao menos uma das proposições simples fosse verdadeira. A conjunção, ela precisaria que as duas fossem verdadeiras. E a bicondicional, para ela ser falsa, ela teria que ter valores distintos, verdadeiro e falso, tá? E no caso a disjunção exclusiva, ela seria na verdade falsa, quando você tem igual. Porque a disjunção exclusiva ela é o oposto da bicondicional, tá certo? Seria a negação da bicondicional. Vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão aqui é uma questão que envolve quantificadores universais e existenciais, Então olha só, ele fala o seguinte, aqui é só a gente usar aquela linguagem de conjunto, que fica simples de fazer. Ó. Sabendo que todo médico é formado, Então, a gente tem aqui o conjunto dos médicos e aqui a gente tem o conjunto dos formados. Porque todo médico é formado. Então, o conjunto dos médicos está dentro do conjunto dos formados, tá certo? E aí depois a gente tem o seguinte, que todos formados... Formado é brasileiro, Então, os formados aqui, eles são brasileiros. Pronto, então essa é a configuração. Aí embaixo a gente vê aqui qual é a alternativa correta. Todo brasileiro é formado? Não, Porque tem o brasileiro que está aqui, perdão, tem o brasileiro que está aqui, Ó, e ele não é formado, tá bom? Todo brasileiro é médico? Também não, A mesma coisa. Pode haver médico que não é brasileiro? Não, porque todos os médicos são formados e esses formados estão dentro dos brasileiros. Pode haver brasileiro que é médico? Pode, Pode haver brasileiro que é médico, justamente. São esses que estão aqui, Ó. Esses médicos aqui, eles são brasileiros. Agora, não pode haver brasileiro que não é formado, Como é que fica mais fácil da gente analisar isso aqui, ó? Vamos tampar esse não aqui por enquanto, tá certo? Pode haver brasileiro que não é formado? Pode, Por exemplo, esses caras que estão aqui, ó, são brasileiros que não são formados. Agora, não pode isso, ou seja, não pode brasileiros que não são formados. Vamos ver direitinho. Ó, pode haver brasileiro... Esquece o não aqui. Deixa eu tampar esse não aqui por enquanto. Tá? Então, pode haver brasileiro que não é formado? Pode, professor. Aqui, a resposta é verdade. Tá certo? Ó, pode haver brasileiro que não é formado. São esses que estão aqui. Então, isso seria verdadeiro. Tá bom? Ó, pode haver brasileiro que não é formado. Isso aqui seria verdadeiro. Agora eu estou negando isso. Estou negando isso.
Então, se esse antes era verdadeiro, esse aqui passa a ser falso, tá bom? Então, essa é a maneira mais tranquila da gente raciocinar. Então, essa é falsa, alternativa correta aqui, letra D de Deus. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Na próxima questão aqui, uma questão de análise combinatória e, nesse caso, uma questão de combinação. Vamos entender por que é uma questão de combinação. Olha só, ele fala, ó, uma empresa irá contemplar 3 de seus funcionários que mais venderam seus produtos no mês de outubro. Se o prêmio para cada um dos 3 ganhadores for o mesmo, e se 8 funcionários irão participar, então o total de resultados possíveis para os 3 premiados é igual a... Então, olha só, é combinação justamente por conta disso, ó, porque ele fala que o prêmio ele vai ser o mesmo para os 3. Então, aqui não influencia, digamos que teve um que vendeu mais, um que vendeu em segundo lugar e um que vendeu em terceiro. Isso não importa, né? O prêmio vai ser o mesmo. Então, por isso que a gente só precisa saber um grupo de 3 dentre 8. Né? Ou seja, quando é esse tipo de questão é justamente o caso clássico de combinação simples. Então, a gente tem uma combinação de 8, 3 a 3, que isso aqui é 8 fatorial sobre 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial, tá bom? Então aqui vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3, 5 fatorial. Aí a gente decai aqui, né, até 5 fatorial para poder simplificar. Então fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Então simplifica aqui, né? Agora 3 vezes 2 dá 6, então vai sobrar aqui 8 vezes 7, que é igual a 56. Tá bom? Então, a alternativa aqui correta, letra A, de amor. Claro que tem uma outra forma aqui de você fazer, que é você decair, que é justamente em função dessa simplificação que a gente faz aqui. Eu gosto de explicar sempre pela fórmula, porque eu já vi questões da CESP, né, que se você tinha que fazer pela fórmula para chegar na alternativa que tinha lá. Ajudava na hora de fazer a simplificação, tá bom? Adequada, né? Porque eles também colocavam uma fórmula, uma alternativa que era meio que um truque, entendeu? Então, por isso que eu sempre gosto de frisar usando a fórmula também. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 14 aqui é uma questão de porcentagem, né? Essa aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Para não se confundir na hora da resolução. Então, ela falava o seguinte, ó. Paulo gastou 40% de 60% do valor que recebeu de indenização trabalhista. E ainda ele restou 1.140. Tá? Nessas circunstâncias, o valor que Paulo recebeu de indenização foi um valor entre. Então, olha só. O valor que ele recebeu de indenização eu vou chamar de X, tá certo? É o valor que ele recebeu de indenização. Aí ele gastou quanto? Ele gastou 40%, ou seja, 40 sobre 100, que é 40%, de 60. Esse de virou uma multiplicação. 60% é 60 sobre 100. Do valor que recebeu. Então esse do aqui também vira uma multiplicação. O valor que ele recebeu, eu estou chamando aqui de X, né? Talvez seja, para a gente não ficar confuso aqui, eu vou colocar um pontinho para representar a multiplicação, tá? Já que X eu chamei aqui o valor, tá bom? Bem, o que importa é o seguinte, ó, eu vou simplificar aqui esses dois zeros com esses dois zeros que está aqui, e o que eu vou sobrar aqui é 4 vezes 6, 24 sobre 100 vezes X. Ou seja, isso aqui é 24% de X. Isso aqui foi o valor que ele gastou, ou seja, 24% do valor que ele recebeu de indenização. Só que o que ele falou aqui, ó, foi o quanto restou. Restou 1.140. Ora, se ele gastou 24% de X da indenização, que foi esse valor que a gente encontrou aqui, então qual foi o valor que sobrou para ele? Foi quantos por cento? Foi 76%. Né? Então, quer dizer que 76% de X é que é igual a 1.140. Tá? Então, basta a gente encontrar agora esse valor. Então, vai ficar, ó, 76 sobre 100 vezes X igual a 1.140.
passo o 100 multiplicando e o 76 dividindo, tá bom? Então, x é igual a 1.140 vezes 100, basta acrescentar 2 zeros, dividido por 76, tá bom? Então, vou fazer aqui na calculadora essa divisão, só para agilizar, isso aqui vai dar 1.500. Então, a alternativa correta aqui, letra E de esperança, né? Que vai estar entre 1.450 e 1.550, beleza? Vamos aqui para a última questão. Bem, a última questão aqui da prova é uma questão, né, que trabalha regra de 3 composta, tá bom? Então, eu vou resolver aqui para vocês usando a regra das setinhas, tá bom? Eu resolvi aqui usando, eu já tenho inclusive vídeos no canal, justamente você identificando os processos e o produto, né? E aí fazia um xizinho e tal. Eu deixei de utilizar esse método, por quê? Porque dependendo de como é feito o enunciado da questão, né, e já teve questão de concurso que eu vi isso, ficou confuso você identificar quem era o processo e quem era o produto. E dessa maneira das setinhas, é impossível você ficar confuso com relação a isso, tá bom? Então, por esse motivo é que eu acabei deixando de lado esse método em que você identificava os processos e os produtos, beleza? Então, olha só. Como é que fica esse da setinha? Bem, eu vou colocar aqui, né, ó, a gente tem, ó, para a realização de um serviço de alvenaria, 6 pedreiros trabalharam 8 horas por dia durante 5 dias. Se nesse mesmo serviço fosse realizado 4 pedreiros trabalhando 12 horas por dia, no mesmo ritmo, então o total de dias necessários para completar a obra seria igual a... Então eu vou colocar aqui as grandezas, que são o número de pedreiros. Vou colocar horas e vou colocar dias aqui, tá? Então, o número de pedreiros, ó, aqui no primeiro caso são 6, foram 8 horas por dia durante 5 dias. Já no próximo caso, a gente tem 4 pedreiros, 12 horas, e a gente quer saber quantos dias, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente coloca uma setinha, ó, apontando para a nossa variável. E a gente vai identificar as grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais a essa. Então, vamos considerar, ó, que a gente está mantendo constante o número de pedreiros. E eu vou analisar apenas aqui, ó, horas e dias. Então, o que é que acontece se eu aumentar o número de horas trabalhadas? Bem, eu vou diminuir o número de dias, né? Então, se um está aumentando, o outro está diminuindo, é porque eles são inversamente proporcionais. Aí eu coloco a setinha, ó, no sentido inverso ao que eu coloquei aqui. Agora eu vou analisar pedreiros e dias mantendo horas constantes, tá? Tipo assim, imagina que tá os dois trabalhando 10 horas, tá bom? É dessa maneira que você imagina, ou seja, ele não está influenciando. Você só vai analisar a relação entre pedreiros e dias. Então, se eu aumentar o número de pedreiros, eu vou aumentar ou diminuir o número de dias? Eu vou diminuir o número de dias. Então, enquanto um aumenta, o outro diminui. Ou seja, inversamente proporcional. Eu vou colocar a setinha no sentido contrário. Pronto, então agora é só a gente colocar o x igual, aí coloco aqui a setinha que é 5. Uma outra coisa legal desse método é o seguinte, muita gente tem dificuldade na hora de simplificar, né, quando a gente coloca aqui. Mas olha só, eu posso simplificar aqui nas colunas, então qual é o número que divide 6 e 4 ao mesmo tempo? 2, né? Então dividindo aqui por 2, aqui fica 3 e aqui por 2 vai ficar 2. Aqui também eu posso simplificar por 4, que vai ficar 2. Simplificando aqui por 4 vai ficar 3, tá certo? Então, olha só, aí como é que eu faço agora? Vai ficar 5 vezes, aí no numerador, ó, vai ficar todos aqueles que a setinha está apontando, assim como o x, ó, a setinha não está apontando para o x, ela está apontando aqui para o 2, no caso, que eu já simplifiquei, e para o 3. E no denominador são aquelas que a setinha está saindo, né? Então vai ser aqui, ó, o 4, quer dizer, o 2, né, que eu já simplifiquei, e o 3. Como que está aqui é igual, né? Simplificando, isso aqui vai dar igual a 5. 5 dias, tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra E, de esperança. Qualquer dúvida, pessoal, ó, se sair diferente aí no gabarito, né, preliminar da banca, diferente do que a gente fez aqui, né, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Coloca aí que eu faço o recurso para vocês, não vou cobrar nada, tá bom? Cobro nada. E aí a gente elabora aqui o recurso para vocês, tá bom? Agradeço demais se você puder deixar aí o like no vídeo, tá bom? E se inscrever caso ainda não seja inscrito.
Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.